Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 21 de maio de 2015, quinta-feira. Esse é o verbete de número 3.394. Ele tem 6 páginas, 61 logias e 12 máximos. O tema é holopensenofilia pessoal, dentro da especialidade holobiografometria. Definologia. A holopensenofilia pessoal é a afinidade da consciência permissivista lúcida a certa atmosfera pensênica positiva específica, ou pensenosfera, capaz de impulsionar as atividades proexológicas, gesconológicas, grupocármicas e interassistenciais em função do respectivo saldo superavitário obtido com tal temática ao longo da série X, e cuja correta identificação fornece pistas retrocognitivas valiosas sobre a própria trajetória holobiográfica, dentro da série Exometria. O holopensene pessoal da série Exometria, o materpensene pessoal evocando holopensenes afins, a dissecção dos holopensenes afins a consim visando a recuperação de cons retrocognitivos intra- e extrafísicos, a constituição do materpensene pessoal atual a partir das experiências em diferentes ambientes históricos, holopensenologia, a lucidez quanto às formas e paraformas holopensênicas, parageopoliticologia, as pesquisas teáticas da retroforma holopensênica. Lá no final, o leitmotiv holobiográfico determinando a constituição da holopensenofilia pessoal e grupal, a identificação da retrosenha pessoal expandindo a lucidez holopensenológica, cosmovisiologia. A observação atenta das manifestações pessoais nos mínimos detalhes, o insólito repetitivo, a singularidade óbvia, a regularidade das incidências, a uniformidade das recorrências, a consecutividade marcante, a raridade tornada frequente, a excentricidade corriqueira, o truísmo discreto, a obviedade camuflada, a banalidade despercebida, o passado presente, dentro da oximorologia, isso daí. As investigações das forças multidimensionais passadológicas sobre a vida atual, os vetores holobiográficos reincidentes na proex, o futuro do presente contrapondo-se ao pretérito imperfeito, proexologia e holocarmologia. Na argumentologia, página 4, no tópico diagnóstico, nós listamos aí 10 fatores a serem levados em consideração na identificação da holopensenofilia pessoal, de acordo com a especialidade-chave. No tópico seguinte, convergenciologia, nós colocamos aqui a constituição de holopensenes afins à manifestação pessoal recebe influência direta de pelo menos 6 outros conceitos conscienciológicos ordenados aqui alfabeticamente, na ordem alfabética. E no tópico temário, listamos 50 exemplos de tendências conscienciais oriundas de experiências em holopensenes afins ao longo da série X, capazes de funcionar ao modo de norteadores da autopesquisa holobiográfica. Remissiologia. Dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Dissecção holopensênica, forma holopensênica, holopensenograma, leitmotiv holobiográfico e seriexometria. O resultado da holopensenofilia pessoal indica o rastro holobiográfico da consciência lúcida. Cabe ao intermissivista saber usar a força holopensênica afim na obtenção do maxi-complex. Você já anatomizou os holopensenes afins ao próprio materpensene? Quais os resultados auto-retrocognitivos e maxi-proexológicos daí advindos? Dentro aqui da mega-análise, elaborada pela equipe da Enciclosapiens, nós temos afinidade, autopensene, paragenética, sinaleticoteca, receptividade, seriexometria, argumentofilia, temperamento, intencionalidade, holopensenograma, holopensenometria, autoparadiagnóstico, discernimentocracia, minisincronicidades, palcofilia, mnemofilia, holobiografometria,
mentalsomatologia, retrocogniciologia e materpensenologia. Questionamentos ao verbetógrafo em pensenologia, página 1, oitava e nona linhas. Poderia citar alguns dos indicadores holobiográficos do holopensene pessoal atual? Poderia colocar o seu autoexemplo? Se eu fosse pegar o meu autoexemplo aqui nessa listagem da página 5, considerando aí tudo que eu já mexi nessa vida, toda a autopesquisa que eu já fiz, considerando as informações que eu tenho do passado, aí, olhando a vida do Littré, eu colocaria o número 5, bibliofilia. Então, de algum modo, eu tive envolvido com essa condição ao longo das vidas. A própria cognofilia, a vivência holobiográfica no holopensene da enciclopediologia, o fato do Littré gostar de conhecimento, querer saber de várias matérias, várias temáticas, o fato de hoje eu estar escrevendo para a enciclopédia da conscienciologia. Então a pessoa tem que ir juntando os fatos da vida atual e ver aquilo que é mais relevante, aquilo que se insere, aquilo que não é muito superficial. E tudo que tem a ver com isso. Eu coloquei o número 11, por exemplo, a lexicografia, porque você mexe com muita definição, a leiturofilia, a lexicofilia, que é o verbete que eu estou escrevendo atualmente. Então, o processo da filologia, de modo geral, é uma vertente que se insere dentro da minha holobiografia, até então, pelo que a gente tem estudado. Então, o ideal é a pessoa fazer um levantamento desses vetores que se inserem, né, que incidem na vida atual, para ela poder olhar para o passado e ver por onde ela caminhou. Esse que é o objetivo maior do verbete. Em pensenologia, primeira página, 15ª e 16ª linhas, poderia explicar melhor o leitmotiv holobiográfico determinando a constituição da holopensenofilia pessoal e grupal? Sim, o que é esse leitmotiv? Leitmotiv é o motivo condutor, né? Isso é um termo, um jargão da música. É aquele tema, aquela ideia principal, a temática que vai, a partir dela, todas as outras vão se constituindo. Então a gente pegou esse termo e aplicou na holobiografologia, e a gente parte do princípio que a pessoa, qualquer um de nós, a gente vem trabalhando ao longo das vidas com alguma temática predominante, com alguma temática principal, com alguma coisa mais, vamos dizer assim, relevante, que a gente foi desenvolvendo uma afinidade, uma motivação, e a gente foi tendo experiência com aquilo. Então, quando você vai constituindo essa experiência, você vai trabalhando dentro daquele holopensene, você vai suando sangue, você vai ajudando os outros naquilo, você vai recebendo contra, então você começa a constituir um holopensene afim ao seu trabalho. O holopensene, o que é? É a atmosfera energética, é a pensenosfera. Quanto mais a pessoa se dedica a um determinado assunto, mais aquelas energias vão ficando saturadas com aquela qualidade, com aquela temática, com aquele teor. Então, quando você descobre ou você vai investigar qual foi essa linha holobiográfica que você vem trabalhando, mais fácil você tem retrocognições. Então, você está partindo do presente para o passado. Vamos supor que a pessoa trabalhou muito com política no passado. Ela liderou muitas pessoas, ela desenvolveu a visão de conjunto, ela desenvolveu, às vezes, o interesse pelo bem comum. O modo como ela lida com isso hoje, se ela entra nesse corredor, nesse veio novamente, aquilo tudo vem a favor dela. Obviamente, se ela se saiu bem nas últimas vidas com relação a esse holopensene. Então, a ideia maior do verbete é a gente saber usar a nosso favor as energias que todo o esforço que nós já tivemos ao longo das vidas e cujas energias ficaram, de algum modo, mobilizadas naquele sentido. No meu caso, eu costumo dar um exemplo também que não tem a ver com a minha vida atual, mas que quando eu entrei, ou adentrei, ou reencontrei esse holopensene, eu senti essa intensificação de motivação, de ideias, de ampliação de nível de lucidez e cosmovisão, que foi quando eu fui fazer um verbete relacionado ao holopensene de tradução. Tradução de livros, tradução de obras, tradução idiomática. Esse holopensene que mexe com a
vamos dizer assim, um intercâmbio de palavras, a versão de uma língua para outra, você traduzir, por exemplo, uma ideia que você teve na dimensão extrafísica para o papel, você restringir aquilo a uma palavra, uma ideia, uma frase, etc. Isso eu vejo que eu tenho muita força em função muito do que o Littré fez, mas eu acho também que tem muita coisa para trás. Então, para a pessoa descobrir, a gente tem que também ter experiências em diferentes campos, tem que tentar expandir um pouco a nossa área de manifestação e ver o que acontece perante isso, né? O que acontece diante dessa experiência. Então, o leitmotiv é essa linha condutora básica da nossa série X. Obviamente que, a partir dessa linha, várias outras vão se constituindo. No curso RetroSem, a gente dá uma ideia inicial de como fazer isso, né? Identificar esses vetores principais e começar a pensar nas interseções entre eles. Patologia, página 2, terceira e quarta linhas. Como se manifesta nas vivências diárias o truísmo discreto? Truísmo significa justamente obviedade, é uma coisa que está ali na cara, estampada, mas ela é discreta porque a pessoa não reparou naquilo. Então, vou dar um exemplo óbvio que a gente trabalha, inclusive, nesse curso. A pessoa, às vezes, nunca pesquisou o significado do próprio nome. Então, aquilo é óbvio, a pessoa fala nisso, né, praticamente todo dia, alguém a chama pelo nome, e ela nunca parou para pesquisar a conotação daquele nome no contexto da Proex atual, no contexto da holobiografia. Então, esses truísmos serexológicos, eu tenho muito interesse, porque a nossa dificuldade maior, às vezes, é juntar essas pontas, né, dessas informações. Então, a gente, como nós somos consciências eradas, muita experiência no passado e polivalentes, às vezes fica difícil identificar essas áreas mais predominantes, mais sérias. Então, quando a gente trabalha com as pessoas, por exemplo, na condição de serexista cobaia, ou quando você está trabalhando lá, no nosso caso, no imersão laboratorial, toda a nossa ajuda é na tentativa de ver quais daqueles vetores, quais daquelas linhas são mais profundas, por onde que a pessoa, teoricamente, deve caminhar mais, para a partir dali ela ter uma noção melhor por onde ela andou. Então, esse truísmo discreto é a gente olhar com outros olhos para a nossa vida. É aquilo que, de tão comum, você às vezes passou a dar menos valor. Aquilo ficou banal, mas aquilo tem um valor muito sério, porque a mensagem já estava ali o tempo todo e às vezes a gente não foi capaz de captar e decifrar essa condição. Então, em outras palavras, é a gente saber identificar a paraetiologia de certas realidades que tem na nossa vida. O que eu estou chamando de paraetiologia? O processo paragenético. Aquilo deve ter uma razão de ser. Aquilo foram ocorrendo várias sincronicidades para a pessoa estar ali naquele momento, às vezes convivendo com certas pessoas, às vezes dentro daquele trabalho, às vezes recebendo aquele nome, às vezes, por exemplo, a pessoa se dedicou à vida acadêmica, vamos supor que a gente está com um caso aí quente que a gente está mexendo um pouco com isso. Ela se dedicou à vida acadêmica, só que ela não tinha intenção de seguir a vida acadêmica, mas, por exemplo, ela foi até um mestrado. Para a pessoa ir até o mestrado, já há um certo funil. Hoje isso já está mudando um pouquinho, mas já exige da pessoa passar por uma seleção, etc. E aí, a pessoa fez a tese de mestrado, lá a dissertação, aquilo tem uma temática, só que ela não mexe diretamente com isso hoje. Só que quando a gente vai mexer na holobiografia da pessoa, a partir da autopesquisa atual, da entrevista que a gente faz, a gente vê que tudo volta para aquela temática. Então, aquela temática, a linha de pesquisa básica da pessoa, às vezes ela tem um peso maior do que ela estava dando. Então, na hora que nós vamos estudar o passado, a gente tem que ter também, assim, dar crédito para aquilo que aparece sem apriorismos, porque às vezes o que aparece, a pessoa não quer muito mais mexer com aquilo, ela quer mudar, ela quer trabalhar com coisas mais avançadas que a Conscienciologia propõe, e é por aí mesmo. Só que na hora de olhar para o passado, a gente tem que dar esse desconto. Não, vamos olhar o que nós fizemos até aqui, e às vezes é uma linha que está óbvia, mas por mecanismo de defesa nossa, a gente não quer, às vezes, assumir o peso que aquilo tem na nossa holobiografia.
E aí, ao assumir isso, a pessoa tira mais partido disso, porque ela vai ver o lado cosmoético, ela vai ver como tirar partido mais assim avançado, mais qualificado daquela experiência que ela tem. Um outro modo de enxergar isso é pensar de que modo o meu Mega Trafor foi constituído, né? Eu tive experiências em diversas épocas, com diversas pessoas, às vezes com temas aproximados. Isso foi me dando algum gabarito em alguma área. Se eu consigo diagnosticar bem o meu Mega Trafor, eu tenho boas indicações do meu passado. Então é uma maneira de falar a mesma coisa de outro modo. Em Pensenologia, página 1, terceira linha, poderia comentar sobre a constituição do Mater Pensene pessoal a partir das experiências em diferentes ambientes históricos? É isso que eu estava comentando. Você vai tendo o interesse que ele vai ficando cada vez mais convergente. Isso é bem da própria instintividade, que a gente começa a procurar coisas que a gente tenha afinidade, que a gente saiba fazer, que a gente tem afinidade com aquele grupo, acaba ficando com aquele grupo. Tem afinidade com o trabalho, você acaba ficando ali porque você vai sair bem ali. Então, uma coisa acaba impulsionando a outra. Isso vai constituindo, então, o Mater Pensene, que é aquilo que é o princípio diretor da consciência, aquilo que move a consciência, aquilo pelo qual ela se motiva mais. Então, seja em diferentes corpos, países, épocas, a pessoa, volta e meia, estava envolvida com aquela mesma temática. Então, tem pessoas que estavam liderando outras, tem pessoas que estavam cuidando mais, por exemplo, da natureza, dos bichos, tem pessoas que estavam mais reclusas, estavam, por exemplo, mais relacionadas ao processo de leitura, escrita, enfim. Pegando esses grandes estereótipos, a gente começa a ver o que predomina na nossa manifestação. Em Tecnologia, ela pergunta aqui, página 2, terceira linha, como se aplica a técnica da ilha de ortopensenidade? Como o nome está falando, você tem que buscar sempre, por onde você se manifesta, criar essa ilha de ortopensenidade, que é o quê? Você ter a constituição de um holopensene superior ou melhor do que aquele meio no qual você está inserida. O modo mais assim profícuo de se começar a fazer isso é ver o local onde você passa mais tempo. Normalmente a gente começa a fazer isso em casa. Quem escreve muito, se dedica muito, faz isso no escritório, por exemplo, mas pode ser no quarto de dormir também ou no quarto da TENEPS. Então ali você não vai permitir que entre nada que seja pensenicamente inferior ou que possa contaminar o holopensene daquele local. Então você vai tirar tudo que é bagulho energético, você vai evitar certas visitas, às vezes se for o caso, você vai evitar fazer certos procedimentos, às vezes naquele ambiente. Então, com o tempo você vai saturando aquele local com pensenes mais avançados. Então, a pessoa que escreve muito, ela vai pensar ali nas verpons, em como ela pode esclarecer mais as pessoas, vai pensar na assistência que ela vai fazer a técnica de autorreflexão ali. Então, o tempo vai passando e as energias ali vão se acumulando nesse sentido. E aí você vai depois começar a usufruir daquele holopensene. Primeiro você gastava muita energia para colocar energia positiva ali. Daqui a pouco aquilo se instala. É como a gente tem os holopensenes dos laboratórios, por exemplo, que já tem anos que estão funcionando, as pessoas entram ali com o mesmo objetivo. O holopensene do tertuliário, o holopensene do holociclo, de desassédio mental somático, por exemplo. Então, são ilhas de ortopensenidade. Aqui a própria Cognópolis a gente pode considerar uma ilha perante a cidade, perante o país, perante esse planeta. Em muitos casos a gente pode pensar assim também. Então, tudo começa do local onde nós nos manifestamos e o nível de discernimento e valorização, de valor que nós damos para essa realidade. Então tem que ter um certo domínio das energias para poder valorizar isso. Em Polinomiologia, página 2, segunda linha, poderia aprofundar o polinômio conscienciograma, holopensenograma, proexograma e seriexograma? Aqui é como se fosse num crescendo que sai do indivíduo, quer dizer, da intraconsciencialidade, pega a extraconsciencialidade, que é o processo de holopensene, o ambiente, aquilo que não tem consciência, só a matéria, só
onde você se manifesta, que é o holopensenograma. E aí você começa depois a juntar outras consciências. Por que se fala que quando se juntam muitas pessoas, a tendência é se nivelar por baixo? Justamente por isso. Porque a tendência do holopensene é cair, é se nivelar por baixo. Como nós estamos falando em proexograma, a gente parte do princípio que as pessoas estão mais bem intencionadas, estão melhores, né, melhor qualificadas, e aí você começa a colocar o grupo nisso. Então a interconsciencialidade começa a adentrar essa realidade. Então quando você une a pessoa no ambiente, outras pessoas, você vai fatalmente bater no passado. Porque nós todos, a gente vem convivendo com outras pessoas ao longo da série X. Então, o seriexograma, ele entra por último em função justamente disso. Você tem que ter uma noção da sua autopesquisa, do seu holopensene, da holopensenofilia, de quem convive com você, os prós e contras, e aí, a partir disso, pensar por onde vocês andaram, por onde nós caminhamos juntos. É possível ser voluntário da Consecutivos estando no início dos estudos da Conscienciologia? Sim, por que não? Residindo em outro país? Também. Entre em contato conosco. A coordenação do setor de voluntários é feita pela professora Michele Pontes e o professor João Paulo Costa. Então, manda um e-mail para a gente, vamos conversar, a gente faz entrevista, né, à distância, por Skype, e vamos ver como é que você pode ajudar. Do mesmo modo que você falou que está no início dos estudos, a gente também está no início dos trabalhos da Consecutivos. Nós entramos na nossa sede essa semana, lá no discernimento, a gente está arrumando a casa, precisando de, vamos dizer assim, mobiliar a casa, porque é como aquele casal que casou e não tem dinheiro, sabe? Então a gente está passando às vezes o chapéu para a gente ter cadeira, ter, né, o mobiliário todo para a gente poder começar os trabalhos e fazer uma inauguração e convidar as pessoas. Então se você está no início, a gente também está, eu acho que isso não é problema, é isso que eu quero dizer. Professor Pedro, em definologia, poderia, no final da terceira linha, explicitar a expressão saldo superavitário? Vamos ver aqui. A holopensenofilia pessoal é a afinidade da consciência intermissivista lúcida a certa atmosfera pensênica positiva, ou seja, a afinidade que você tem a certo holopensene, a uma temática qualquer. Que ela é capaz de impulsionar as atividades proexológicas e tal, em função do respectivo saldo superavitário. Para a gente ter essa impulsão, vamos dizer assim, esse reforço externo, nós temos que ter esse saldo superavitário no passado. Porque o inverso é verdadeiro também. Vamos supor, a pessoa que fez muita besteira, que foi contra um determinado holopensene, vamos supor, a pessoa que queimou muitos livros, perseguiu determinados escritores, queimou livro em praça pública, foi da Inquisição, invadiu outras cidades e terras e destruiu a memória daquele local, fez o memoricídio, ela vai ter esse holopensene todo contrário a ela. Então ela vai, às vezes, escrever, não vai dar certo, ela vai ter material roubado, ela vai perder material vírus, tudo vai dar contra até ela superar esse gargalo. Então a gente está enfocando, por isso que eu coloquei o tema central neutro. Mas, a rigor, a gente está enfocando mais o processo positivo, que é para a gente tirar partido disso. Todos nós que passamos pelo curso intermissivo, e já somos elder, já somos assim mais antigos nesse planeta, a gente tem muita bagagem. Então, em alguma área, a gente se sobressaiu, pelo menos ali 51%, e é desse fio da meada que nós temos que tirar partido cosmoético. Então, saldo superavitário é você pensar assim, eu sou bom em quê? Hoje, até coincidentemente, na minha intertúlia, o professor Valdo comentava sobre isso. O que cai na sua mão? Eu coloquei na fatologia esse processo de repetição, a raridade tornada frequente, a excentricidade corriqueira, a regularidade das incidências. Quer dizer, o que cai na sua mão? Você não está esperando e aquilo vem. É em que área de manifestação? É na área tecnológica? É dinheiro, por exemplo? Ontem alguém estava falando lá na dinâmica que nasceu no interior e lá não tinha escola. Aí quando ela completou a idade, fundaram a escola para ela estudar, mas era só até ali, vamos supor, o primário. Quando ela precisava ir para a próxima, não tinha. Na hora que ela chegou ali, fundaram outra escola. E assim foi até ela poder
se formar. Então, você vê, ela, de algum modo, ela tem mérito para aquilo acontecer. Todo o ambiente se estruturou, mudou uma pessoa que era esposa do bancário, que não sei o quê, que na época X mudou, ela teve a ideia, fez ser a professora, a diretora, dona da escola, sei lá. O fato é que tudo aquilo foi acontecendo. Então, ela tem que olhar justamente o que eu tenho que ver com esse Holopensene de estudo, né, de ciência, de educação. Eu estou falando isso porque a gente lá na dinâmica parapsíquica da Serexologia, só para pegar um gancho, sincronicamente, ontem foi o dia que a gente faz o Serexista Cobaia, baseado nesse material aqui que a gente tirou da Escola de Personalidade Consecutiva, que a gente está escrevendo, e o título é justamente Autopesquisa Serexológica e Holopensenofilia. Então nós colocamos de um lado as informações pessoais e do outro o Holopensene relacionado, para a pessoa poder fazer justamente esse cotejo. Então tem essa condição do significado do nome, aonde a pessoa nasceu, por que ela nasceu ali, a própria rua aonde ela nasceu, a etnia predominante da família, a profissão dos pais, enfim, tem uma série de perguntas aqui, pós-graduação, nome da escola, universidade, hobby, países por onde ela viajou, singularidades da própria vida, o que ela já escreveu. E aí ela vai fazendo esse holopensenograma, quer dizer, ela vai dando nota, vai quantificando e vendo a qualidade daquilo na manifestação atual. Isso já dá um indício, né, um norte para ver o que predomina, o que predominou na vida dessa pessoa até aqui, e ela poder lançar ali o olhar serexológico, quer dizer, de onde nasceu isso, por que isso aconteceu, né? Por onde eu passei que deu esse resultado hoje. Então, a gente está justamente pesquisando essas condições mais positivas, daí o saldo superavitário. Bem, se alguém quiser comentar, fica à vontade, porque a gente tem bastante pergunta aqui, eu vou seguindo, mas vocês me interrompem. Em Pensenologia, página 1, segunda linha. Como acontece a dissecção dos holopensenes afins a consim, visando a recuperação de cons retrocognitivos intra- e extrafísicos? É justamente isso que a gente está trabalhando mais na consecutivos. São questionários como esse, são cursos como o Retrosenha, que a gente procura pelo menos ajudar a pessoa a se enxergar de um ponto de vista diferente do que ela está habituada. E isso, o que a gente já chegou à conclusão? Quando nós estamos envolvidos, é mais difícil a gente valorizar aquilo do modo adequado. Quem está olhando de fora vê que aquilo às vezes é óbvio, que aquilo é gritante, que aquilo é escancarado. E a pessoa às vezes não dá valor. Então você precisa, às vezes, parar, entrar num holopensene de um curso, por exemplo, para você se dedicar àquilo no qual você tem a interlocução, para você poder enxergar aquilo de outra maneira. Ontem teve até um caso interessante que a pessoa se formou numa coisa e aí a gente perguntou, mas qual especialidade você vai seguir? Ela falava o nome de uma outra, né, de uma outra área. Por exemplo, ela se formou em medicina e ela queria mexer com psicologia, neuropsicologia. Então, aquilo é a tendência da pessoa de voltar numa coisa que ela mesma já estudou. E é natural, é da natureza humana, a gente tentar se defender e colocar juízo de valor. Não, mas isso é positivo? É bom? É ruim? A gente não entra nisso, a gente quer saber a naturalidade do processo. E ali, no caso, a naturalidade foi, ela gosta de estudar as coisas da mente, as coisas da cabeça, a compreensão, o processo filosófico que deriva disso. Então, quando a pessoa expõe para as outras, fica mais fácil dela ser ajudada. Então, justamente a dissecção de holopensenes afins tem justamente esse objetivo para a gente recuperar esses cons do passado. Quer dizer, se tudo na vida da pessoa fez com que ela caminhasse para essa área, vou chamar assim de filosofia da mente, nesse caso, é porque ela tem uma raiz mais séria ali e provavelmente mais recente também. Pedro, posso fazer uma pergunta para você aqui na tecnologia? Seria a terceira técnica, se puder expandir um pouquinho, a técnica da antecipação multidimensional. Depois tem uma outra só para expandir, são as duas questões. Tá. Técnica da antecipação multidimensional, eu coloquei essa técnica aí porque só aplica quem dá valor para as energias, que é você sempre se antecipar e preparar aquele ambiente.
Então, o professor Valdo leva muito isso a sério, né? Então, ele vai, às vezes, numa aula lá no discernimento, que é um local aqui dentro, que ele já conhece, sabe que está tudo certo, mas ele sempre chega antes e mexe com as energias ali para ele poder se preparar para aquilo que vai acontecer. Com isso, a gente começa a ver, tanto do ponto de vista intrafísico como do ponto de vista extrafísico, qual deve ser o desenrolar daquele evento, o que deve acontecer, se tem uma pressão maior ou menor, porque os amparadores fazem isso, né? Então, essa técnica nada mais é do que uma imitação do procedimento dos amparadores. Então, se em tudo na vida a gente conseguir chegar antes, trabalhar com as energias, blindar o ambiente, melhorar o ambiente, a gente vai caminhar mais rápido para ser amparador, né? Então, eu acho que essa pergunta ela não veio à toa, né? Porque eu já sabia disso, mas você falando me veio talvez a ideia principal de por que eu ter colocado isso. Eu estou com uma expectativa muito grande, tem a ver com o que você está falando, de ir visitar um país que provavelmente eu tenha vivido lá, personalidade que eu estou pesquisando, e eu sinto que é positivo, mas está me causando uma ansiedade, uma expectativa e uma coisa que talvez vá mexer muito comigo. Como é que poderia se fazer essa técnica? Porque aí quando você está falando assim que o Valdo vai ali, a gente chega antes no horário, é uma coisa até mais controlável em tese. Isso. Mas nesse uma caso, vida passada que foi a crítica que a gente está pesquisando. não pode entrar, você tem que tentar esgotar para aquilo não mexer tanto com você. Então eu até falo aí de retroforma. É, isso aí, por isso. Uma coisa é o seguinte, você deve pensar que vai ser a primeira vez que você vai lá? Nessa vida. Então, a primeira vez a gente não consegue aprofundar tanto, porque é tudo muito novo. Então você já dá um desconto, que você vai ter que voltar lá, porque senão você coloca muitas fichas nessa viagem. Pode tirar o cavalo da chuva, que você vai lá. Ficar 3 meses, não. Você não vai ter retrocognição necessariamente, é tudo muito novo. Então, a gente até o Roberto está propondo a gente escrever mais sobre isso, e a gente vai fazer isso nas viagens retrocognitivas, que é o seguinte: a pessoa tem que ir conhecer bem aquele local, conhecer o básico, fazer o turismo, ir um pouco com essa cabeça um pouco mista, turismo retrocognitivo. Bem light. Porque aí é mais light, porque aí o que vier é lucro. Óbvio que ela vai perceber ali a fórmula pensênica, ela vai estudar. E logo que chegar lá, não ir direto na casa da pessoa, não fazer. Tudo isso. Você vai, conhece a cidade toda. Vamos supor que você vai lá em Washington, vamos pegar. Bem isso aí também. Então, você conhece lá os pontos turísticos, vai lá na Casa Branca, sei lá, no Obelisco, vai ver a parte toda política, faz um city tour. Você com isso, você vai o quê? Você vai se misturando com as energias quebrando ali, pouco. Vai quebrando, vai vendo, vai atualizando esse cérebro, tinha pensado tira toda a expectativa. De repente, às vezes, você vai ser surpreendido por uma sinalética, um banho energético, porque senão você já contamina muito a experiência, entende? Você vai querer forçar a ter uma experiência. E na casa que viveu, esse negócio todo, já o impacto que viveu, maior. Eu até visitei lá essa casa. Então, tem que ser isso. Aí, mas obviamente que não vai perder a viagem, a experiência. Você coloca esses fatores retrocognitivos, 3º, 4º, 5º dia, dependendo de quanto você vai ficar lá, e faz essa primeira prospecção. Mas você já sai daqui, se possível, sem nenhuma expectativa. Você que vai não é fácil, conhecer. Né? Não, você vai. Porque eu te conheço, é empolgado, então eu já estou tentando furar esse balão aí. Você tem que sair daqui sem nenhuma expectativa. E outra coisa, já pensar, não, eu vou lá e vou fazer essa prospecção, porque aí eu já sei aonde que eu vou depois com calma. Porque isso, você quando vai na segunda vez, você vai só lá naquele ambiente, você vai ficar uma semana ali naquela cidadezinha próxima, se possível do lado da casa da pessoa, para você ter retrocognição de fato. Então, mas tudo que você está falando tem uma baita lógica e aparentemente parece ser fácil. Mas essa preparação, você esse tem planejamento... que tirar a expectativa, vai pelo turismo, vai conhecer, não foca na pessoa, vai para você. Não, eu digo assim, ter por exemplo, aqui, que planejamento poderia fazer aqui na prática? Planejamento turístico. No primeiro dia eu vou conhecer não sei o que, depois eu vou lá não sei aonde, depois não sei o que lá, vai, depois eu vou conhecer a casa dessa personalidade, depois eu vou para cá. Outra coisa, é bom você ter um dia livre totalmente, sem ter um roteiro muito apertado, porque o que gera dificuldade de ter retrocognição nessas viagens?
Normalmente o dinheiro é curto, o tempo é curto, é tudo... Muitos lugares. Muita novidade, a gente fica naquela correria, às vezes até dorme pouco, e aí você não tem chance de relaxar e poder ter uma experiência retrocognitiva. Então, nessa viagem que a gente fez para a França, eu fiz questão de tirar um dia que eu fiquei sozinho, que eu fui nas coisas do Littré sozinho, que eu dormi um pouco à tarde, enfim, para você ver como que é o dia a dia daquela vida, daquele povo, e tentar reproduzir um pouco o que era no passado. Mas eu já sei que eu vou ter que voltar lá com calma, aí é a segunda vez que eu vou a Paris nessa vida. Então eu atualizei muitas coisas de turismo, fui com outras pessoas que também queriam se atualizar desse ponto de vista turismo, tinham outros interesses. Então foi uma viagem mista, mas agora eu já sei aonde voltar com calma, onde ficar, o que fazer, entende? Então, para realmente querer desencadear, tem que ter um planejamento também um pouco mais assim a médio prazo. Mas nessa inicial você faz uma coisa misturada. Você tem que aproveitar a viagem, porque se você volta também e não conheceu nada daquela cidade, fica muito chato. Você não vale a pena. Dá um pouco de frustração, não vale a pena, né? Eu acho. Nas primeiras, então a primeira vez você faz, depois não, depois você faz uma excursão de fato científica retrocognitiva, porque você já fez essa primeira prospecção. Entendi. Depois você vai onde interessa. Agora, a outra questão é aqui na pensenologia. Não sei nem se tem a ver com isso também, olha. Não pensei nessa hipótese, não. Está bem no meio aqui, ó, saturações holopensênicas. Na pensenologia é a sexta ou sétima linha, né? Sétima linha. As saturações holopensênicas pessoais construídas em retrovidas e retomadas odiernamente de adrede. O que você quer dizer? O que é isso? É aquilo que eu estava comentando. Vamos supor lá o caso do Littré. Ele ficou lá 30 anos mexendo com dicionário. Em 2 casas, em Paris e em Menil-le-Roi, que é uma cidadezinha próxima. Então ali criou uma saturação holopensênica. E aí você faz essa retomada odierna, significa moderna, nos dias atuais, de adrede, quer dizer, de caso pensado. Certo. Então você trabalhou muito com aquilo, vamos supor lá o contexto político. Certo. A pessoa viveu naquilo, é uma cidade política, exerceu um cargo político de liderança, aquilo foi criando uma saturação holopensênica. Depois a consciência volta ali, só que sabendo que ela tem a ver com aquilo. Então ela vai pensar, como é que eu posso tirar partido disso hoje para a ProEx? O que eu estou fazendo que ainda eu não entrei nesse veio? Por exemplo, meu caso. Eu ainda não escrevi, não chega a nem 1% do que o Littré escreveu, entende? Em termos de quantidade. Qualidade tá melhor. Mas então eu preciso acelerar essa condição. E quando eu consigo me organizar para escrever, eu sinto esse fluxo, esse reforço, essa força holopensênica. No caso da política, a mesma coisa. Você, se tem a ver com esse holopensênico, quanto mais liderança você assumir, quanto mais você se organizar para isso, teoricamente, mais isso vai voltar na sua mão. Então é nisso que você retoma de caso pensado. Então, a lucidez holobiográfica, ela é positiva desde que a gente tenha essa intenção assistencial atual. Seria, na prática, tornar aquele lugar a cápsula do tempo real, né? Você faz o link do dia de hoje com o dia daquela época e retoma. E você atualiza aquilo, né, para os dias de hoje, para você tirar partido assistencialmente falando. Obrigado. Pois não. A última linha, na pensenologia, a identificação da retrocenha pessoal, expandindo a lucidez holopsenológica e cosmovisiologia, né? Então, você podia explanar mais? O que é essa retrocenha? Justamente a síntese holobiográfica que a pessoa fez. Então, ela teve essa linha, ela veio trabalhando numa linha principal, e hoje ela procura sintetizar isso em alguma palavra, um nome, um holopensene, e aí isso vai dar o quê? Para ela, aquela palavra tem toda uma história por trás. Ela vai dar muita força para ela poder hoje aplicar isso na ProEx. Então ela atualiza essa informação e pensa, por exemplo, na conscienciologia, qual especialidade tem mais a ver com isso, qual IC, quais são as pessoas que eu tenho mais afinidade ou que estão mexendo com isso. Ela vai escrever sobre aquele assunto num outro nível. Então ela vai fazer essa retomada, essa identificação, para justamente ela retomar em outro nível. E aí entra na cápsula do tempo.
tem o passado, o presente, e ela vai jogar isso tudo para a próxima vida, próxima existência. Hoje, só pegando um gancho aí na sua pergunta, alguns de vocês estavam aqui na mini tertúlia, mas o professor Valdo teve um fenômeno bastante avançado, uma reunião extrafísica, e ele comentou que propuseram para ele uma nova frente aí de trabalho, que ele vai provavelmente, né, propor isso num congresso, numa reunião que ele vai fazer com os intermissivistas, depois que ele voltar de São Paulo, quando nós voltarmos de lá. Então ele vai terminar o 3º volume do léxico, deve propor, e ele estava justamente hoje falando sobre isso e falando como era óbvio e ele não percebia. E é justamente o que nós estamos falando aqui. As coisas às vezes estão óbvias, mas se você não olha pelo ângulo certo, você não capta aquela ideia, aquela possibilidade. Então, ele comentava da importância disso que propuseram para ele, para os trabalhos da Reurbex e da Próxima Vida na África, que é isso que você está comentando. Quer dizer, vamos dizer, a continuação, o auto-revezamento para as próximas existências. Então, tem tudo a ver. Mas quando você faz algum curso mesmo da retrosenha, e lá você consegue ter, né, a retrosenha. Eu gostaria de saber, assim, a partir daquele momento em que você tem essa retrosenha, como é que você desenvolve? Como é que você vai? Que direção que você... É isso que eu te falei. Por exemplo, vai escrever sobre isso. Faz o cotejo com a TENEPS. Então, esse tema e a minha TENEPS. Será que eu atendo gente relacionada a esse tema ou não? Olhando para a minha família, por que eu nasci naquela família? O tema e a minha família. Então você já olha para a sua família com outros olhos. O lugar também que você falou, né? O lugar, entende? Então, precisa ter uma aplicação prática. A aplicação prática que eu vejo tem que ser assistência. Então, é escrever, fazer a TENEPS, se possível dar aula, entende? Sobre isso. É você entrar, assumir aquela bandeira, entre aspas, e levar aquilo adiante. Porque você tem experiência naquela área, né? Já vem de outras vidas com aquele fio condutor, com aquela... experiência que ninguém tem. Então a pessoa vai recuperando cons porque ela vai refazendo aqui coisas que ela já fazia, só que com a modernidade atual, com a tecnologia, com a conscienciologia. Sim, etc. A lucidez, né? E aí com a lucidez atual também, né? E quanto mais ela entra nesse, que a gente chama nesse corredor, mais ela tem retrocognição, né? A técnica que a gente aplica é essa. Obrigada. Pois não. Estamos falando aí bastante passado, presente. Eu queria que você analisasse o item da segunda linha da parafatologia. O futuro do presente contrapondo-se ao pretérito imperfeito. Vamos ao caso. Conjugando o verbo ser. É o tempo então, verbal. Seria serei, isso. Contrapondo ao que era ou ao que fui. Isso, perfeito. Que era. É o seguinte, a minha intenção foi aonde eu errava e o que eu farei para com isso. Então, a minha ProEx é baseada em cima dos erros que eu cometi. Então, eu costumava errar aonde? Com um determinado holopensene. A gente estava envolvido com aquele holopensene, vamos supor, até o holopensene da escrita. A gente escreveu coisas boas, mas também escrevemos coisas negativas. Então, aqueles erros nós vamos depurar hoje. Então, eu falei, eu vou escrever uma obra, eu farei uma obra para saldar esse débito. Então, é um jogo de palavras, por isso que eu botei proexologia e holocarmologia. O futuro do presente é eu farei, né? Eu faria, etc, etc. Então, serei. E pretérito imperfeito é o quê? É o ava, né? Eu errava, eu estava, eu era. Então, é um tempo perfeito. Vamos em frente aqui. Poderia comentar o item insólito repetitivo? É isso que eu falei. Estude as suas singularidades da sua vida atual. Ontem nós tivemos uma aula de singularidades, né? As pessoas que passaram lá na dinâmica, nossa, cada um tinha uma singularidade mais interessante do que a outra. Eu costumo dar o exemplo de uma delas, que a pessoa, por exemplo, que foi fazer um projeto de pesquisa lá perto do Tibete, por exemplo. É uma singularidade, não é todo mundo que viajou lá para aquelas bandas, por exemplo. Então, por que isso? Aí você vai vendo a história de vida da pessoa, unindo com outros aspectos, aí você entende o passado dessa personalidade. Então, o insólito que se repete
O insólito é uma coisa que é excêntrico, aquilo não é comum, mas aquilo começa a se repetir, aí você tem que abrir o olho e falar, não, por que isso é assim? Nem todo mundo é assim, nem todo mundo fez viagem como essa, nem todo mundo gosta desse holopensene, nem todo mundo queria viajar, por exemplo, para o Tibete ou para aquelas bandas. E aí a pessoa começa a identificar um padrão nessas coisas raras, etc., entre aspas. Outra coisa, por gentileza, esclarecer a consecutividade marcante. É isso que eu estou falando. O que se repete de modo significativo na sua vida? Eu conheço alguém que está tendo, por exemplo, do mesmo modo que eu falei da escola, a pessoa é com dinheiro. Ela não tem dinheiro, ela tem um salário, até um bom salário, ela tem reserva, mas sempre que ela quase precisa, ela vai precisar, aparece um dinheiro que ela não esperava. Primeiro foi uma herança, depois foi uma distribuição de lucros de uma empresa que ela teve, depois foi uma restituição de um imposto de renda não sei de que ano, e aquilo pinta na mão dela sempre que ela precisa. Então ela começa a desconfiar que ela tem algum holopensene favorável com relação ao vil metal, né? Alverbetógrafo em tecnologia poderia detalhar a técnica da blindagem da alcova e qual a sua utilidade? Blindagem de alcova é você fazer um isolamento parasanitário, quer dizer, um isolamento, sabe a polícia quando vai num local de um crime que elas isolam para as pessoas não entrarem ali. Você vai fazer isso do ponto de vista energético no seu quarto de dormir. Só vai passar ali com CIEX daquele padrão ou melhores do que aquilo. A sua alcova, a sua base física, o seu quarto de dormir, vai deixar de ser uma praça pública extrafísica. Como que você faz isso? Você exterioriza energias andando, você vai exteriorizando energias para a parede e vai pensenizando, colocando o melhor padrão pensênico possível naquelas paredes. Enfim, você vai imantando as melhores energias ali. Você faz isso de modo repetitivo. Tanto caminhando quanto deitado, você vai fazer isso a partir da exteriorização das energias. E a função disso, a utilidade, é você ter ali um local de poder. Ali você manda, ali só entra quem você, entre aspas, permite. Você ou o seu amparador, principalmente o amparador da TENEPS, se a pessoa fizer TENEPS. Isso tem a ver com a próxima pergunta, que é a técnica do parasensoriamento de ambientes. Ele pergunta aqui como e de que maneira ela se relaciona à autopesquisa. O sensoriamento vem depois, porque você, de tanto trabalhar com energia em ambientes, procurando limpar, procurando blindar, você desenvolve uma sinalética específica para saber quando que aquele ambiente está positivo, quando que ele está negativo. Quanto que um objeto, por exemplo, ele pode estar carregado de energias negativas ou ele pode ter muita energia positiva. Então é um sensoriamento que você faz normalmente a partir dos palmochakras. E a maneira de se desenvolver isso é treinando, é dando valor para isso, é dando importância para o holopensene. A pessoa que treina muita energia, ela às vezes entra na casa de outra pessoa e ela identifica que tem um objeto que está, às vezes, perturbando aquele ambiente, ele destoa energeticamente daquele ambiente. Aí vai ver a história do objeto e normalmente tem alguma coisa trágica por trás. Eu quero dizer que eu recebi uma mensagem sua e nós estamos gratos pela sua disposição em nos ajudar, e vamos ver se a gente conversa quando você estiver aqui. Eu também conheço a cidade onde você mora, eu gostei muito dessa cidade, que é uma cidade do exterior. Quando você chegar, dá um toque e fala com a gente para a gente poder trocar mais ideias, certo? Trocar mais figurinhas. Professor Pedro, em Fatologia, página 2, terceira linha, poderia exemplificar a raridade tornada frequente e em seguida a excentricidade corriqueira? É isso que eu estava comentando. Pensa nas singularidades, pensa na sua vida assim, o que minha vida, qual o fato da minha vida que eu não vejo as outras pessoas terem, que aconteceu, e por exemplo, quando se reúne a família, sempre voltam naquele assunto, lembra fulano, quando aconteceu isso, nossa, aquilo foi demais, aquilo é muito difícil, aquilo foi assim, foi assado. E aí você pensar nisso do ponto de vista holobiográfico. Por que aquilo aconteceu? Por que a pessoa teve aquele interesse? Ou por que ela se saiu bem naquela condição que é fora do padrão, que ela é excêntrica? Poderia também comentar sobre as investigações das forças multidimensionais passadológicas sobre a vida atual, dentro da parafatologia? É isso que nós estamos falando, é a tradução.
Quem mexe muito com energia começa a dar valor para isso que se chama de reforço energético. Você pode receber um reforço energético de uma consciência. Por exemplo, você está trabalhando energia, exteriorizando energia. Daqui a pouco você sente que alguém acoplou e aquilo potencializou. Mas você pode ter um reforço energético daquele ambiente, daquela ideia, daquele local que você esteja ou evocando ou principalmente que você esteja ali inserido. Então, vou dar um exemplo. O fato, quando eu cheguei lá em Paris agora, e a gente ficou no hotel, me deu muita vontade de escrever em função da experiência que eu estava tendo. Então eu juntei a experiência desse corpo com a experiência do passado, quer dizer, aquela força voltou e não tinha necessariamente consciência ali, era em função daquele holopensene, de estar ali novamente, né? De poder você tirar partido disso. Então, a sinalética ajuda você a entender se tem consciência, se não tem, se é mais do ambiente e assim por diante. Página 2, segunda linha. Poderia explicitar os vetores holobiográficos reincidentes na PROEX? É isso. Como a pergunta tem relação com PROEX, pensa nos aportes. Eu acho que tem um verbete, se não me engano, do professor Losch que fala sobre isso. Os aportes que a Apex estuda na vida da pessoa, se a pessoa faz uma listagem desses aportes e uma classificação, ela vai ver que ali tem o holopensene muitas vezes em comum. Como eu estava comentando, às vezes tem relação com dinheiro, às vezes com livro, às vezes com oceano ou viagem, por exemplo. Tem uma pessoa que foi no Retrocem que a gente comentou muito da condição de itinerância dessa pessoa, de viagem, tanto profissional como pela conscienciologia. Então, são forças, aquilo, a pessoa nasceu, aquilo vem sobre a pessoa, aquilo é mais forte do que ela. Tudo na vida caminha para que ela volte a fazer aquilo. Então, é uma automimese, quer dizer, um direcionamento que, se a pessoa não tem lucidez, ela começa a repetir o próprio passado. Por que a gente bate muito na tecla da automimese dispensável? Porque tem coisas que a pessoa não precisa mais, mas que, se deixar, instintivamente ela volta para aquilo. E aí, a partir da lucidez proexológica, quer dizer, da lucidez que nós temos hoje, a pessoa tem que saber tirar partido daquilo, ver se ela não está exagerando, ver como que ela pode ampliar aquele trabalho, ver como que ela pode deixar registrado, por exemplo, aquilo que ela tem experiência, por onde ela passou, e assim por diante. Então, esses vetores são essas forças que aparecem na nossa vida e às vezes a gente não está ligado nisso. Paradoxologia. Poderia expandir o paradoxo de o detalhe etológico poder revelar a complexidade seriexológica? É exatamente isso. O detalhe, por exemplo, do nome da pessoa é uma coisa, às vezes é pequena, é um nome pequeno, mas aquilo pode revelar toda uma série, uma relação seriexológica. Vou dar um exemplo desse do nome. Tem várias condições interessantes, mas quando eu estava escrevendo o verbete conscienciologês, que tem na enciclopédia, que fala muito de prefixos, e eu fiz toda uma listagem de prefixos relacionados à pensenologia. Então eu fui estudar alguns dicionários de prefixos, afixos, latim, etc. Latim, grego. E aí o que aconteceu? Eu caí lá dentro da leitura de um dicionário, cheguei na letra L e tinha lá L-I-T, lit, que é o prefixo de literatura, de letras. Aí eu pensei, puxa, mas o litre é lit, parece letra, e ele mexeu muito com letras. Então, é um detalhe que o nome dele já exemplificava o mater pensene. Aí eu pensei, isso é uma coisa interessante, né? Tem a ver. O professor Valdo até brinca comigo, que quando às vezes eu falo alguma coisa, ele fala literalmente. Quer dizer, tem a ver com o processo literal de letras, de escrita, etc. Só que aí foi interessante que eu continuei lendo, embaixo tinha lito, que é o prefixo de pedra. E pedra Pedro vem de pedra. Então, eu consegui conectar Pedro e o litre a partir desse processo prefixiológico ou afixiológico, que era uma área que o litre se dedicou muito. Enfim, às vezes um pequeno detalhe, um gosto, um interesse que você tenha, um trejeito que a pessoa faça, ali tem toda uma história holobiográfica. O modo como a pessoa bate a mão, por exemplo, bate palmas, às vezes denuncia que ela foi da monarquia, por exemplo. Você citou o Valdo aí já umas 3 vezes hoje na mini, e hoje ele citou uma pessoa, né?
que esteve presente aqui ontem, que ele disse: o que será foi esse camarada que fez 18 livros? Exatamente. Né? E o cara não é comum, ele falou. Não é comum, escreveu direito. Exatamente. Citou até o nosso amigo aqui também. Que isso, o Eucádio. Então, antes da Conscienciologia ele já estava escrevendo. Quer dizer, aquilo vem da... É um detalhe que não é, na verdade, pouca coisa, né? Mas que a pessoa às vezes não dá tanto valor, né? Pode falar, Teresa. Na página 1 ali, na quinta linha da Pensenologia, de baixo para cima, a entrada no corredor de lucidez através da identificação dos holopensenes afins ao próprio materpensene seriológico. Seriexológico. O que acontece? Quando eu parto muito desse princípio. A pessoa está aí. Então ela vai atrás lá da Apex para identificar a ProEx. Faz o serviço de apoio, por exemplo, ela quer saber, existe toda uma tecnologia nisso. Vamos supor que ela começa a funcionar dentro da ProEx. Ela começa a trabalhar, começa a fazer assistência. Inevitavelmente ela vai assumir algum nível de liderança. Quando ela assume a liderança, o que acontece? Ela começa a aglutinar aquele holopensene a partir dela. Então eu uso muito a expressão polarizar o próprio materpensene, que isso é do professor Valdo, tem um verbete que fala autopolarização. Você começa a trabalhar muito naquilo, na sua ProEx, com aquela temática, tudo começa a girar em função daquilo. As pessoas chegam que têm afinidade, você vai escrever, as pessoas que não estão aqui vão começar a saber, então você vai começar a agitar as energias. Quando você agita as energias, você começa a adentrar esse corredor, porque você começa a ajustar a vida atual com o seu passado, porque as coisas começam a dar certo. Quando as coisas começam a dar certo, o que sobrevém? Vem as sincronicidades. A pessoa começa a identificar sincronicidades horríveis, assim, que não são inexplicáveis, de coincidências significativas. E aí, quando você entra nisso, você tem a tendência de caminhar mais rápido. Por isso que eu escrevi aquele verbete do sprint proexológico. A pessoa entra e ela começa a funcionar mais rapidamente do que a média naquilo. Quando isso acontece, ela tem normalmente uma expansão de lucidez. Ela tem mais lucidez, ela junta mais as pontas, ela entende o porquê das pessoas que estão mais próximas a ela. Pelo menos 1% que ela não tinha antes. Não significa que ela vai saber tudo. Mas ela começa a... Entendeu? Puxar um pouquinho o fio da meada, fazer assim, né, como o professor Valdo faz, puxar um pouquinho para ela ter uma breve noção. Então, tudo começa a partir do trabalho da ProEx, eu acho. Trabalho assistencial na ProEx e a pessoa está ali de peito aberto para ir assumindo e fazendo e ela ir bancando essas condições. Aí os amparadores trazem as consciex para serem atendidas. Dentro do trabalho da ProEx, a TENEPS vai entrar em algum momento. E por que a TENEPS entra? Justamente para calçar essa evocação que é feita. A pessoa trabalha, daqui a pouco a desperticidade vai bater na porta dela. Aí que ela começa a adentrar, no meu modo de entender, né, didaticamente eu penso assim, o processo da holomemória. Porque ela está na TENEPS, vai para a desperticidade, ela vai ter uma noção do porquê que ela está atendendo aquele povo. Então, isso a gente mexeu muito no ECP2 com essa dupla sinergismo, retrocognição e desperticidade. Então isso tudo é para a pessoa render mais na ProEx, ela entrar nesse corredor de lucidez a partir de todo esse raciocínio que eu comentei. Mas ela tem que assumir alguma liderança, seja uma liderança intelectual, administrativa, política, comunicológica, seja lá qual for o perfil dela, mas ela está ali, sabe, defendendo uma ideia, fazendo quase que uma convocação para o povo dela. A pessoa começa a dar aula, quem vem assistir às aulas? São as pessoas que ela tem mais afinidade. Então esse corredor é quando ela entra nisso e as sincronicidades começam a pulular na frente dela. E ela começa a juntar e começa a entender mais sobre isso. Eu estou estudando sobre sincronicidade. Próximo final de semana eu estou dando aula sobre isso. Então eu achei interessante que fechou bem com o assunto que eu estava avaliando. Professor, aproveitando no caso desse jantar que vai ter, né, de noite de gala, também pode acontecer. Vamos dizer, a conclusão, né, um marco sobre isso tudo, porque você imagina agora várias pessoas fazendo isso em conjunto e com uma data específica para se encontrar. O que elas estão fazendo em conjunto? Estão fazendo essa evocação,
elas estão pensando por onde elas caminharam, qual é a roupa que eu devo ir, qual é a roupa que eu tenho mais afinidade, qual é assim o local, né, a ocupação que eu vou me dedicar dentre tantas possibilidades. É isso que eu acho interessante, porque nós vamos trabalhar com os cursos da Consecutivos. Em geral, as pessoas falam, não, mas eu tive muitas vidas, eu tenho interesse por tudo, Mas não tem jeito, a pessoa tem que selecionar, ela tem que falar, não, nem que seja 0 ou 1% a mais, eu acho que eu gosto mais disso, eu acho que eu tenho mais a ver com essa realidade. Então, na hora que o baile, né, a noite de gala, exige que a pessoa defina a roupa, ela exige que ela se posicione. E para ela se posicionar, isso exige alguma racionalidade, algum critério para ela fazer isso. E quando todo mundo faz isso, 300 pessoas pelo menos, isso causa uma mega evocação. Então, as sincronicidades que já estão ocorrendo em função disso são, né, do arco da velha. A gente está tendo a oportunidade de participar dos bastidores e a gente vê muita coisa interessante. Tanto do ponto de vista mais homeostático, como do ponto de vista mais nosográfico também. Tem de tudo. Por causa justamente dessa marola que causa energeticamente. E o professor Valdo comentou, né, recentemente, já tem um tempinho, que para ele já valeu essa noite de gala em função das conseques que justamente foram trazidas para cá e muitas estão sendo encaminhadas para o curso intermissivo. Então, só isso já valeu demais. Né? Mas tem a ver com isso tudo que você comentou também. Professor Pedro, em temário, página 5, poderia aprofundar o item naturofilia, a vivência holobiográfica no Holopensene da biologia? Eu sugiro você ler o livro Vidas de Naturalista, do professor Roberto Laime, que vai ser lançado oficialmente agora, no sábado, dia 23, e ele tem um verbete também sobre naturofilia, se não me engano. O que é isso? A pessoa que ela tem mais afinidade com os processos da natureza, ela tem ou uma ocupação, uma profissão, ela estudou muito os processos ambientais, por exemplo, ela sente que ela tem força com esse Holopensene. A pessoa, às vezes, a formação até pode não ter tanta relação, mas volta e meia ela está mexendo, vamos supor, com um bicho, está salvando o bicho, está ajudando a ONG que tem relação com os bichos. Você trabalha com energia com a pessoa, você sente aquele campo muito, vamos dizer assim, com o cheiro de selva, cheiro de floresta. Você sente que a ectoplasmia dessa pessoa é como se ela derivasse muito da fitofilia, da fitoectoplasmia. Então, enfim, a pessoa que tem história, ela vai atrair consciência com aquele Holopensene. Quando ela instala um campo, você percebe isso no campo da própria pessoa. Então, essa vivência holobiográfica, a pessoa tem que fazer uma autocrítica e ver se ela não passou por isso, né? Se ela não tem assim uma tisna, né? uma pitada de natureza na sua holobiografia. Professor Pedro poderia exemplificar o princípio da empatia evolutiva? Sim, tudo no cosmos deriva, eu acho que dessa lei. Ou essa lei deriva das leis maiores do cosmos. Quer dizer, é a lei das afinidades. Os afins se atraem. Tudo pelo qual você tem afinidade, isso vai cair na sua mão. Então, a gente saber tirar partido da empatia é justamente o ideal. Como fazer isso? Eu procuro olhar, por exemplo, faço uma listagem. Vamos supor, as pessoas lá que eu trabalho na dinâmica. Qual a minha relação com essa pessoa? Então, eu procuro ver pontos de contato, ou seja, de afinidade, de empatia, perante aquela pessoa. Pode ser afinidade mais equilibrada ou menos equilibrada. Como assim menos equilibrada? Vamos supor que eu tenho um trafar X. Às vezes eu identifico o mesmo trafar naquela pessoa. Então, esse é um ponto de contato. Às vezes nós erramos juntos no passado. Às vezes eu ajudei, entre aspas, ela a ficar assim. E ela também me ajudou a ficar desse modo alterado naquele aspecto. Então, você saber olhar o outro e se colocar lá no lugar do outro, eu faço muito esse exercício. E se eu fosse essa pessoa, se eu tivesse na pele dessa pessoa, como que eu faria, o que eu não faria, por que nós estamos juntos. Então, você parte sempre desse
pressuposto, e o meu interesse, obviamente, é desvendar personalidades consecutivas, né? Saber por onde essa pessoa caminhou. Se possível, se tiver mérito para isso e para psiquismo, eu gostaria, porque aí você consegue ajudar mais a pessoa, né? Você tem uma noção do que essa pessoa fez para você poder, de algum modo, contribuir para isso. Professor Pedro, em diagnóstico, página 4, primeiro item, duplismologia. Eu e meu duplista temos um trabalho de voluntariado intenso na enciclopédia da Conscienciologia bastante afinizado. Tal fato poderia indicar característica holobiográfica comum? Sem dúvida. Comum aos componentes da dupla? Sem dúvida. Aí teria que dissecar o tipo de trabalho. Eu sei que um faz um trabalho mais intelectual, o outro faz um trabalho mais administrativo, da predominância. Então isso tem que ser olhado com isso lá no passado. Pensar na história das enciclopédias, na enciclopedia, por exemplo. Então aí com isso você começar a tentar encaixar em certos papéis do passado de acordo com o temperamento de cada um. Sem forçar a barra, você vai tendo ali pelo menos uma seleção de personalidades-alvo, que eu chamo, né? Personalidades referência, personalidades-alvo, possíveis personalidades consecutivas ou retropersonalidades consecutivas. Então você começa a ter ali um elenco baseado no fato atual, que é a afinidade com a enciclopédia, esse comprometimento, esse engajamento desses tipos. E aí você olha no passado quem mexeu com isso e começa a ver o temperamento de cada um. Vê, por exemplo, entram outros fatores que são, por exemplo, a afinidade com a França, a enciclopédia tem relação com a França, e aí você vai vendo outras pessoas que estão com você, as amizades. Ontem mesmo eu fiz uma listagem de 15 desses fatores mega, assim, mais prioritários na autopesquisa retrocognitiva. Um deles é a dupla, outros são os amigos e as amizades mais sinceras. Então, com base nisso, às vezes você começa a ter essa noção. Em outras palavras, toda pesquisa de holopensene, holopensenofilia, no nosso caso, o ideal é a gente tentar chegar em algum nome, em alguma época, em algum acontecimento histórico, para a gente poder começar a saber onde estão essas pessoas. Seja do ponto de vista da identificação, porque elas estão aqui, seja do ponto de vista da evocação para ajudar essas pessoas. Porque se bateu na nossa mão, né? O nome chegou na nossa mão, você foi pesquisar, chegou naquele nome, isso não foi por acaso. Então, às vezes, os amparadores vão utilizar isso para resgatar aquela personalidade, ela pode aparecer na TENEPS, por exemplo. Então, vale a pena prosseguir nisso, né? Professor Pedro, tenho muito interesse pela construção de banco de dados com o objetivo de facilitar buscas para pesquisas. Poderia dar alguma dica por onde indicar banco de dados sobre a autopesquisa retrocognitiva? Sim, eu sugiro você conversar com o professor André Silva, da Consecutivos, que ele está justamente construindo esse banco de dados. Ainda ontem nós falávamos sobre isso. Então, se você puder nos ajudar, vai ser o máximo, porque eu sei que você é, vamos dizer assim, fera nessa condição, já tem muitos dados, e aí se a gente puder somar esforços, melhor para todo mundo. Então, toda a parte técnica eu sei que ele está fazendo em função do projeto 1100, que é aquele projeto da Consecutivos, que a Cristiane Ferraro está liderando, para a gente ter esse banco de dados de personalidades, de biografias do passado, para a gente poder justamente fazer essa identificação de personalidades consecutivas. Então, se puder, vai ser muito bacana. E eu tenho uma outra coisa que eu queria falar com você, se você puder, depois me procura para eu ver se você pode me ajudar numa condição, numa coisa que eu acho que você já tem até isso muito adiantado, muito pronto. Pedro, eu ia até fazer uma pergunta, eu acho que tem a ver com isso que ele falou, eu estava preparando. Qual a relação que você pode fazer da parassociometria com o verbete aqui em questão? Que eu acho que é isso que ele está falando, né? Sim. A relação é total, porque quando a gente faz a parassociometria, a gente está olhando ali as pessoas e vendo a relação entre elas, a qualidade das relações. E isso é uma forma, né? Não deixa de ser. Isso, exatamente, isso que eu ia falar. Isso tem uma temática. E se tem uma temática, tem um holopensene envolvido. Então, nas pesquisas retrocognitivas, dá o caso do Littré. A sociometria dele, a Cristiane chegou lá em 13 grupos que ele predominantemente participou.
incluindo família, ocupação, lexicografia, processo político, do positivismo, etc. 13 condições. Então, isso é um diagnóstico. Aí você tem que olhar para aquilo e falar, qual desses é o holopensene predominante? Então você vai ver. Por que eu quero saber isso? Porque eu quero saber qual que ele tem mais força, qual que ele tem mais raiz, quer dizer, qual que vem vindo com ele há mais tempo. Que é a retrosenha. Exatamente, para chegar nessa síntese que é a retrosenha. Então isso dá vamos dizer, uma série de informações, que é aquele raciocínio que a gente falou do polinômio. Você sai da pessoa, vamos supor, o litré, você chega nesse holopensene, você vai chegar no grupo e depois vai chegar no passado, porque isso tudo sempre caminha junto. Você pode ir de um lado para o outro ou vice-versa, mas o ideal é sair da autopesquisa, do individual, para o grupal, o ambiental e o passadão, que aí reúne tudo isso junto. Entende? Tem tudo a ver. Mas aí, por exemplo, fazer essa relação, que eu estou querendo preparar o meu, fazer essa relação com o pessoal daqui da Conscienciologia fica mais complexo, né? Porque primeiro que não se sabe todo mundo quem foi quem. Mas você começa por aí, você começa pelas relações atuais, independente de passado. A quem você se relaciona agora? Isso, você começa aqui. Dois contextos. Por exemplo, eu tenho que fazer o meu parassociograma, não é o do litré é o dele lá. Tá. O meu está aqui. Aí eu olho um e começo a olhar o outro. Entendi. Esse cara aqui tem esse temperamento, esse outro aqui também. Entendi. Mas isso aqui não bate. Mas se tivesse mudado de gênero pode bater. Então você começa a ter ideias, entende? Pelo temperamento também. Tudo. O temperamento é o que vai ser ali o principal para fazer você pensar na possibilidade de ser a mesma pessoa. Isso é importante porque às vezes a pessoa vai fazer ou retrosenha ou o parassociograma, e se ela desconfia de alguém do passado, ela começa a confundir as coisas. Não, deixa o passado lá e faz o atual. Depois você volta naquilo e aí você começa a fazer o cotejo, entende? Porque senão a gente tende a forçar um pouco a barra de querer colocar o passado no presente e às vezes aquilo ainda não apareceu. Então tem que fazer os dois separadinhos. Não, quem é o teu povo hoje? Fulano, Beltrano, Ciclano, põe lá as relações, tem toda uma técnica. Vai ter um curso no primeiro final de semana de julho, que ela vai ensinar a fazer o parassociograma, o beabá, exatamente. E aí, com base nisso, a gente começa a olhar para o passado. Outra técnica que ela usa é o seguinte, começar pela família. Porque a família é um dos maiores denotadores, quer dizer, denunciadores de processo do passado. Então, começa pela família e chega no povo atual. Aí nós vamos ver depois, eventualmente, quem foi quem. Bom? Professor Pedro, possuo várias vertentes indicativas de retrovidas. Não tenho, por enquanto, uma predominante. Identificar a holopensenofilia pessoal é pista para iniciar a pesquisa holobiográfica? Penso que sim. Nesse caso, é ver, às vezes, aquilo que você comentou ali. Por enquanto, não tem uma predominante. É nisso que você deve se bater, eu acho. É nisso que você deve focar, é nisso que você deve... É igual o conscienciograma. Que nota que eu dou aqui? Mas eu não tenho noção, eu não tenho experiência. Então tem que procurar mais dados, mais vivências, mais feedbacks, para você poder colocar ali, bater o martelo. Não, é desse lado aqui, puf. É nesse holopensene. Ele predomina. Então, às vezes, olhar, eu sei que você participa lá da dinâmica, olhar esse questionário com calma e fazer essa ponderação, porque às vezes a quantidade pode estar demonstrando uma coisa, mas a qualidade em termos de vivência, de força, pode ser outra. Então você tem que jogar com as duas variáveis. Eu acho que é uma boa para você fazer esse recorte. E eu reconheço, é o problema do intermissivista. A polivalência ela é muito boa, mas ao mesmo tempo ela é uma droga, porque primeiro que a gente dispersa muito fazendo várias coisas, segundo que ela muitas vezes nos confunde com relação ao próprio passado. Então, se você tiver assim dúvida, eu acho que você já tem pelo menos uma vertente muito séria, que é a condição lá que tem a ver com o holopensene dos celtas, que reúne parapsiquismo e natureza, e o processo de liderança de gente, liderança de clã, de clube, de pessoas. Isso já constitui um holopensene muito, muito forte.
a partir dessa ideia que você vai colocar, você deve ter tendo, né, outras vidas que os outros elementos foram se constituindo. Então, processo de educação, processo de interesse na política vem daí, mas você qualificou isso depois, às vezes, numa vida na monarquia, ou com esse povo da monarquia, que explica as suas relações atuais, os seus interesses, a condição duplista, a condição de amizades, etc. Mas eu acho que talvez a raiz maior seja esse tripé: parapsiquismo, liderança política desse clã e o processo da natureza. O campo que você instala é desses, eu acho, mais predominantemente relacionados à fitoenergia. Mas você tem que ver se é por aí mesmo, né? Vamos trabalhar, nós estamos essa semana envolvidos nesse Holopensene, né? Vamos ver o que aparece mais. Ô Pedro, aqui. Pois não. Você falou uma coisa, eu queria que você clareasse, que no caso o curso intermissivo vai interferir, vamos dizer assim, no nosso temperamento, na nossa manifestação hoje aqui, até para a gente reconhecer como a gente foi no passado. Há uma mudança, assim, provoca um gap aí? O curso intermissivo ele vai qualificar bastante. Então, dependendo de como a pessoa vinha trabalhando, às vezes pode até, entre aspas, atrapalhar na identificação. Melhora a pessoa e ela, às vezes, tem dificuldade de se reconhecer naquilo. É o caso dessa pergunta aqui. A pessoa hoje está trabalhando em outras coisas, mas se você olha para ela é uma mulher. E ela assume liderança, ela assume processo político, ela fala quando precisa, ela às vezes não se altera emocionalmente, pelo que eu já vi, pelo que eu conheço e comparo com outras mulheres. Então aquilo é muito, vamos dizer, presente. Só que ela ainda se sente com o freio de mão puxado. Então eu perguntei para ela, será que isso não é do curso intermissivo? Porque às vezes, antes ela era muito mais dada, muito mais assertiva, muito mais incisiva, muito mais política nesse sentido, de levantar a bandeira, rodar a baiana, etc. E o curso intermissivo deu essa acalmada. Então ela manifesta aquilo, mas não do mesmo modo, mas ela se cobra ser um pouco mais. Então isso está bem, pelo menos na minha hipótese, com cara de esbregue. Então não sei se é isso que você perguntou, mas a gente tem que olhar, por isso que eu falo muito, olhar quando a pessoa era antes de ser voluntária, né? Nos analisarmos antes de conhecermos a Conscienciologia, porque ali havia uma manifestação mais espontânea. A Conscienciologia nos ajudou a recuperar com os intermissivos atuais, recentes, melhores. Mas a gente tem todo um lastro holobiográfico para trás. Então, eu comentei isso antes. Quando a pessoa, né, qualquer um, vai fazer a autopesquisa holobiográfica, ontem na dinâmica apareceu isso, a pessoa tem aquilo, mas ela automaticamente ela fala assim, não, mas isso eu já melhorei, isso foi só um pouquinho, isso eu era artista, mas eu sabia, desde o início eu sabia que não era para eu trabalhar com aquilo. Mas assim, calma, não tem nada errado ser artista, entende? A nossa tendência de não querer repetir aquilo que a gente acha que errou, que, enfim, que não rendeu tanto. Então essas idas e vindas às vezes acontecem em função daquele alto puxão de orelha que nós nos demos na extrafísica. Exatamente nesse assunto, você pode aprofundar quando a gente percebe esse lado que não foi muito positivo, de repente a pessoa vem numa vida, aí ela conhece a Conscienciologia, às vezes dá uma mudança muito drástica, até de personalidade. Esses elementos que ficam antes desse voluntariado, como que a gente poderia... Para que isso seria útil? Como que a gente poderia lidar com isso? Entendeu? A pessoa tem que saber se ela já está, vamos dizer assim, dentro da convalescência dela, se ela já pode voltar àquela temática. Se aquilo não vai dar uma síndrome, sabe? Vamos dizer assim, se ela vai cair de novo naquele nível. Então, se ela já está bem, se ela consegue olhar para o porão consciencial tranquila, sem se cobrar, sem achar ruim, sem querer reviver aquilo tudo, que é pior ainda, como que a gente pode utilizar isso, que é a sua pergunta? Você vê exatamente qual é o holopensene predominante ali. Então, eu olhei, meu porão teve muita coisa com saída para beber, que a gente era jovem, então a gente bebia, ficava naquela ociosidade, Brasília tinha muito isso, então eu fico pensando qual será a raiz
desse processo, do passado, entende? Dessa condição. Você olha, vê alguns elementos e procura ver no passado, porque obviamente aquilo no passado devia ser muito mais ostensivo e pior. Se tem algum fato marcante do porão, vamos supor, às vezes a pessoa no porão, ela teve um acidente de percurso mais sério, às vezes a pessoa engravidou, por exemplo, seja a mulher ou seja o homem, ela participou de um aborto, ela fez uma coisa que foi um pouco mais profunda. Aquilo tem uma raiz ainda mais profunda. Então, se o porão e como que ela pode utilizar isso, por exemplo? Então, ela fala assim, mas isso me pegou de novo. Então, isso ainda me... Aí você tem que estudar como se fosse de uma pessoa externa. Ela vai identificar uma tendência que ele vai vir. Uma tendência, um rabo preso ali, um débito. Talvez identificar o grupo de assistência seria uma das questões. Eu queria entender o lado positivo disso, por exemplo. Mas você faz isso, você faz o diagnóstico para já cair na terapêutica. Então, o diagnóstico é esse. Primeiro, você vai evitar aquilo para você mesma não cair. Porque o que acontece? Tem uma doença, a pessoa se cura da doença, mas ela às vezes está muito próxima daquilo. Ela não pode ainda entrar em contato com aquilo, porque senão a pressão holopensênica é muito forte, ela cai de novo. É a pessoa que parou de beber e não consegue sustentar aquilo. Se já não há essa condição, a pessoa já olha, já consegue falar naquilo, já está tudo bem, tem profilaxia suficiente dentro dela para não repetir, aí ela vai fazer esse diagnóstico. Nossa, mas o que me fez cair naquilo? Aonde foi que eu errei, né? Aquela pergunta clássica. Ela vai ver que às vezes foi falta de um aspecto, falta de outro, foi a importância que ela deu para uma pessoa, foi às vezes não querer ouvir alguma coisa que alguém comentou, enfim, ela vai fazer todo um diagnóstico como se fosse uma outra pessoa, e ali ela vai ver a síntese. Não, o que mais me faltou, o trafar que está enraizando essa manifestação é esse. E aí ela vai trabalhar... Identificação de trafar. Entendi. Com um processo contrário. Então ela vai falar sobre aquilo, né, a terapêutica daquilo, ela vai escrever sobre entendeu? A resolução daquilo. Se lá na frente ela já tiver estofo, porque ela, querendo ou não, está entrando naquilo holopensene, ela vai ter ali a rebordosa positiva, no sentido dela ter que fazer assistência, ter que bancar. Ela consegue entrar naquilo que eu chamo da polarização. Ela fica mais forte, ela vai criando imunidade para com aquilo. A partir desse momento, ela já pode até falar do próprio problema em si, não tanto só da terapêutica, mas expor a problemática, as entranhas daquela condição sem se perturbar tanto. Então você vai num degradê, sentindo. Em geral, se a pessoa faz tudo isso e se sai bem, faz assistência e limpa aquele gargalo, aquela condição em que ela já nada de braçadas ali, lá no final, pode demorar mais ou menos, ela vai ter a retrocognição que justifica aquele percalço lá no passado, aquele problema, onde foi que ela errou, por que ela entrou naquela condição de novo. Então, eu chamo muito, isso eu comentei acho que lá no próprio Retrosenha, é uma síntese, a gente fazer a autorreconciliação serexológica, isso tem a ver com o passado dessa vida também, para cair na recomposição grupocármica. Então, eu me reconcilio com o meu passado, quer dizer, eu já não me assedio mais com o meu próprio passado, para eu poder olhá-lo com calma e ver como é que eu posso ajudar as pessoas que ainda estão relacionadas com aquilo. E essas pessoas vão vir acusar, são conscientes, elas se lembram, elas se sentem no direito, mas aquilo a pessoa já tem imunidade para entender e esclarecer aquelas pessoas envolvidas, certo? Qual a maneira mais funcional de eliminar os patopensenes que atrapalham o padrão pensênico homeostático? A técnica que eu uso, a maneira mais funcional e eu diria mais prática, é você genericamente fazer assistência, você se comprometer com alguma coisa assistencial. Então, na minha vida, tudo eu trabalho num processo assistencial, eu voluntario que é um processo assistencial, e aí vem uma coisa mais prática que eu procuro fazer, é escrever. Se você escreve algo que vai esclarecer as pessoas, você não tem espaço mental para pensar mal do outro, para fazer fofoca, para deixar uma ideia que alguém falou mal de você, aquilo ficar te perturbando, porque você tem um trabalho a ser feito. Então, em outras palavras, o engajamento gesconológico, o engajamento grafopensenológico,
ele gera autodesassédio em função, primeiro, do fato de você não ter espaço para aquilo, porque você tem muito que fazer, muito que escrever e tem pouco tempo. Segundo, ele gera evocação de amparadores que vão te ajudar nas ideias que você vai escrever. Terceiro, dependendo do caso, eles vão começar a trazer esse povo aí relacionado aos patopensenes e você vai perceber na hora. Por isso a gente colocou lá, teve aquela pergunta da ilha de ortopensenidade. Você começa a formar uma saturação holopensênica ao seu redor, mínima, não fica pensando que é coisa de serenão, mas é daquele seu padrão para mais, aquele melhor padrão seu. Isso que você colocou ali, padrão pensênico homeostático. É dali para mais. Então, qualquer mosca que entre ali, você vai perceber que é um padrão diferente, seja intrafísico ou principalmente extrafísico. Então, se trouxerem consegues para ser atendida, você vai saber, você vai trabalhar com as energias e assim por diante. Então, o mais sério é você ter um trabalho continuado intelectual e, obviamente, positivo relacionado a alguma verpom, alguma ideia que você queira desenvolver. Isso é o que mais funciona para mim. Foi com base nisso que eu escrevi aquele verbete TGV, que é a união da TENEPS com a GESCOM e a verpom. Então, você faz o trabalho da TENEPS, que é um trabalho assistencial, todos os dias. Você sai dali com esse padrão melhor possível de homeostasia, de coisa equilibrada para você poder escrever. Você começa a escrever ali durante algumas horas. Em geral, como isso é feito na madrugada, você, ao final desse tempo, você está cansado. Você escreve ao máximo. E aí você vai deitar. Quando você vai deitar, em função da descoincidência, você paradoxalmente começa a ter uma série de ideias novas. Nossa, mas eu podia escrever aquilo. Nossa, mas isso tem relação com aquilo outro. Nossa, eu preciso levantar para escrever aquilo. E você não dá conta. Então, daí surge a verpom. É isso que o professor Valdo chama de pós-fácil dos originais fetais. Por que pós-fácil? Porque é depois que você escreve de modo saturado, de modo continuado, durante muito tempo. Dos originais, porque você estava escrevendo os seus originais ali do livro. E fetais, porque são ideias para você desenvolver. Então, são coisas que você está ali, entregue as baratas, não aguenta mais, mas às vezes você levanta e escreve aquela ideia para você amanhã retomar a partir delas. Então, quando a gente une o trabalho da TENEPS, o trabalho da escrita e o trabalho da inventividade, que é a verponogenia, sai de baixo. Por isso que eu chamei de TGV, porque aí você caminha mais rápido. Você caminha na velocidade de um TGV, né? A metáfora é essa. Professor Pedro gostaria que comentasse a estrangeirismologia, as forças serexológicas em oculto. São aquelas forças camufladas, elas estão ali subterrâneas, elas são ocultas. Você, às vezes, não está percebendo elas na obviedade do dia a dia. Só que elas, por outro lado, em função da repetição, ou em função de ser uma singularidade, ou em função de ser algo assim, extremamente fora do comum, aquilo vai chamar a sua atenção. Então, por chamar a atenção, você tem que suspeitar do processo serexológico ali por trás. Só lembrando, a nossa paragenética, ela é derivada ela é uma herança da nossa experiência do passado. Ela é tão forte que ela mexe na própria constituição holossomática. A paragenética vai mexendo no nosso holossoma. Então, tudo isso tem muita relação. Então, essas forças serexológicas, elas estão tanto no nosso holossoma, a gente pode pesquisar isso, como no nosso holopensene ou no holopensene por onde a gente passa, ou aquele que a gente emana. Então, a ideia toda da Consecutivos é justamente tentar tornar isso menos oculto, tentar dar nome a essas forças, a esses vetores, a essas condições. Um aspecto interessante que entra dentro disso, que a gente faz uma relação sempre muito grande, é com a retrovida crítica. Então, a retrovida crítica, a gente parte do pressuposto que é uma vida marcante que a pessoa, né, nós tivemos no passado. Aqui no Léxico de Ortopensatas, o professor Valdo fala que isso varia ao infinito, entre 3 a 3.000 vidas, mas que, em geral, segundo os evoluciólogos, a média dos intermissivistas é há 5 séculos.
Então você pensa, o que eu estava fazendo há 500 anos? Entre 1400, 1500, 1500 e pouco, aí você tem esse marco. Então, se a predominância dos intermissivistas teve uma vida crítica naquela época, isso é muito sério. Na mesma sessão ele fala, a pessoa pode ter retrovida crítica positiva e negativa. Ela pode ter feito algo que foi assim, no princípio foi uma coisa positiva, a pessoa começou a escrever um livro, não terminou, teve uma ideia positiva que não foi adiante, defendeu um grupo de pessoas e aquilo não conseguiu, e ela acabou se desviando de algum modo. Ou foi negativa no sentido dela cometer um erro tão marcante que ela resolveu mudar a partir daquele erro. Ela dessomou, tomou na cabeça em função daquilo e falou, eu vou mudar essa condição, eu não vou mais cair nesse mata-burro. Então aquilo fica marcado na nossa holobiografia. A gente vai tendo várias vidas aos trancos e barrancos, pagando ali os pecados, né? Pagando a nossa conta do passado. E aí chega no momento em que a gente começa a respirar um pouquinho além daquele enrosco do passado. Aí eles começam a olhar e falar, não, essa pessoa talvez já esteja na hora do curso intermissivo, porque ela já aprendeu por ela mesma e pelas coisas da vida a desenvolver um senso assistencial, às vezes inicial, tem um trafor dela que começa a despontar em relação aos outros, enfim, ela começa a se tornar uma pessoa-chave. Às vezes é em função de uma liderança que ela tem perante um grupo, e aí eles pegam essa pessoa, segundo o professor Valdo, pegam a laço, né, que ele brinca, e convida para o curso intermissivo. Então, ali que ela vai ter a calmia, porque ela está numa comunex um pouco melhor, para ela olhar para essa retrovida crítica, muitas vezes, consciente ou inconscientemente, ou seja, vão falar para ela, não, vão sugerir alguma coisa, faz isso, pensa na sua nova proex assim, mexe com aquilo outro, lembra daquela fulana, às vezes sem abrir o jogo com relação à retrovida crítica. Só que o oculto aí é justamente essa retrovida crítica. Eu acho que na próxima intermissão a gente vai poder ter mais chance de acessar esses dados de modo mais assim ostensivo, né? Quer falar, Fernanda? Essa pré-intermissão sempre vai ter relação com essa vida crítica? Não necessariamente, né? Ah, você diz a nova intermissão? A pré? Ah, vai ter, né? Porque às vezes é o final do trabalho, digamos assim. É novo, mas é novo velho. É novo velho. É, porque o povo que você vai atender é tudo do passado, né? E às vezes ali uma das raízes mais sérias é justamente essa retrovida crítica. E, em outras palavras, deve ser assim a mesma temática, o mesmo erro que a gente se envolveu em uma ou mais vidas ali próximas uma da outra, mas é que aquilo ficou muito marcado e o povo ficou preso àquela condição. Nós, querendo ou não, caminhamos, a gente teve que deixar esse povo para trás para poder respirar um pouquinho, amadurecer, cuidar da gente mesmo, para agora poder voltar e retomar essas pessoas. Então é por isso que o professor Valdo às vezes fala que essa vida atual nossa, querendo ou não, ela ainda é predominantemente egokármica. Você vê o paradoxo disso. Para a gente poder justamente se fortalecer, para a gente compreender essas ideias da conscienciologia, para a gente introjetar o processo assistencial, para a gente deixar de virar a cara para as outras pessoas. Então, se a gente se sair bem nisso, né, e tirar partido no sentido de escrever, de fazer a TENEPS, de tentar caminhar com outras coisas, a gente vai ter aquela para-imunidade para poder olhar para o passado e não ser o primeiro a se cobrar, não ser o primeiro a se culpar, entende? Não ser o primeiro a se auto-assediar. A gente vai colocar os pingos nos is. Não, isso realmente aconteceu, mas olha, agora eu já estou assim, eu já fiz isso, eu já melhorei naquilo, você ainda está lá naquela condição, muito tempo já se passou, né? Vamos caminhar, etc. Então, talvez por isso que essa média, né, digamos, dos 7 séculos, né, de reparação, de recomposição, né? 7 séculos e meio, 750 que anos. Que daria mais ou menos agora para a gente, né? Bem, se você olhar, é por aí, as coisas se batem, porque um século também, nada é a mesma coisa em termos, né, de holobiografia. Então é exatamente isso. Tem pessoas aqui que o professor Valdo comenta muito, né? Pessoas que mataram ele em determinada retrovida e ele foi o primeiro a ir atrás da pessoa para tentar ajudar, porque aí todo mundo ganha. Mas a pessoa tem que superar certos trafares que tem relação ainda com aquela vida lá, com aquela
retrovida crítica. Então isso é muito sério, né? A gente pensar nessa condição. E nós vamos fazer o que ele tem feito conosco. A gente vai retomar essas pessoas. Muitos foram contra nós. Nós temos que entender, assistir, ter paciência para poder, às vezes até numa próxima vida, conviver de novo com elas. Eu queria na página 4, o item qualidade, que você explicasse ali, né, essa questão ali da primeira frase, que em tese a forma holopensênica é neutra perante a cosmoética. Então, a forma holopensênica é neutra porque ela deriva de energias, então deriva da pensenidade. E tem pessoas que têm forma holopensênica negativa. Então eu comentei isso, às vezes a pessoa cometeu muito erro numa determinada linha de manifestação. Então eu citei o caso dos livros. A pessoa foi contra os livros, ela foi, por exemplo, lá da Inquisição, do Index Librorum Prohibitorum, por exemplo, ela queimou o livro em praça pública, ela invadiu certas cidades e fez o memoricídio daquela cultura, daquelas pessoas. Então, quando ela volta, vamos supor, naquela cidade, tudo dá para trás. Entende? Tudo acontece. Então, isso é uma forma negativa. Então, nós podemos ter formas positivas e negativas. Obviamente que a gente quer tirar partido mais das positivas para tentar limpar aquelas negativas. Então, você pega, por exemplo, uma cidade como Paris, que foi palco de muita história, né? Ao longo aí dos tempos. França e Paris tem muita água passou debaixo das pontes ali do Sena. Então, o que acontece? Tem pessoas que viajam para lá, tem colegas nossos que viajam e tudo dá errado, a pessoa torce o pé, a outra fica vomitando, a outra foi para o hospital, a outra teve não sei o que lá. Então, é uma forma que ali aconteceu alguma coisa que não foi boa, não foi positiva para a pessoa. É uma fonte de pesquisa do mesmo modo, é como a gente estava falando do porão, ela tem que saber o porquê para ela poder limpar aquilo. Então, ali no caso, você está colocando, não é a autoforma holopensênica, é a forma holopensênica do local. Ah, tá, entendi. Mas que ela é do local, mas que você fez ali, é a interação. Quando eu volto a Paris, eu me sinto muito bem, porque o que eu fiz ali na última vida foi mais positivo para mim. Se eu não, vamos supor que eu vá para a Alemanha e eu me sinta muito mal, de tudo errado, tem algum acidente ali, eu fiz aquilo lá. Então, se soma o holopensene do ambiente com o meu ali aquilo gera vocas consciexes, os assediadores e acaba dando problema. Então, uma das maiores fontes de confusão para mim foi o seguinte: eu fui em 1994, a primeira vez, fiz uma viagem pela Europa, em 9 países, várias cidades, com 2 amigos. Já estava na Conscienciologia desde 91, então já tinha uma noção. Quando eu cheguei em Paris, eu me senti muito bem, eu fiquei em euforia. Só que eu atribuí aquela euforia à cidade, à estética da cidade, à beleza, à arquitetura, etc. Então não dei muita bola. Quando eu cheguei em Londres, foi muito mais avançado do que aquilo que eu tive em Paris, porque ali eu me senti em casa realmente, eu queria beijar o chão, eu não queria mais sair dali, eu liguei para meus pais, tentei ficar um pouco ali, teve várias sincronicidades, e aí você pensa o seguinte: a minha última vida foi em Paris, mas com a minha relação com Londres parece para mim muito mais profunda. Então, quando a gente vai estudar forma, você tem que ver, né, destrinchar mais a qualidade disso. Eu passei pela Alemanha, não foi, nem se compara em termos de positividade, porque algumas coisas não deram certo, o trem deu problema, sabe? A gente não tinha lugar em Frankfurt para a gente ficar, a gente teve que ir para a Áustria, enfim, tem uma série de sincronicidades de acontecimentos que você começa a olhar. Então, a minha forma lá é melhor do que deve ser na Alemanha, por exemplo. Então, entende? Coisas assim. Aí, para isso, a pessoa tem que ter uma vivência nesses locais mais antigos. Então, em outras palavras, existe o holopensene do local, que predominantemente ele pode ser positivo ou negativo, independente de qualquer coisa. Mas o que mais atua na forma é a interação da holobiografia pessoal naquele holopensene, com aquele povo, com aquela cidade, com aquela geografia e assim por diante. Professor Pedro, quando serão realizados eventos da Consecutivos em São Paulo?
Já existem as datas e os eventos a serem realizados? Pergunta difícil, nós estamos tentando, falta perna. A gente está com muita demanda de trabalho aqui e tem pedido de itinerância em Curitiba, Brasília, São Paulo, Porto Alegre, etc. O que nós já fizemos de prático com relação a isso? Existe um grupo de ICs que se juntaram para formar um grupo, né? Formar uma frente em São Paulo. Quem está coordenando isso é o professor Rogério Lopes. Então, essas ICs são a Apex, a Ectolab, Reaprendência, Juriscons, Cônscios e Consecutivos. A Cônscios e a Consecutivos vão entrar depois, porque nós estamos no começo, ainda a gente está se estruturando. Mas a ideia é justamente ter esse local fixo em São Paulo. Essas ICs já dão muita atividade aí em São Paulo. E tudo indica que no próximo ano a gente também se integrar e começar a dar atividades com uma regularidade maior. Mas a curto prazo é difícil, porque a gente precisa, né, instalar os trabalhos aqui, formar a equipe para a gente começar a pensar em sair. Pode falar. Página 1 ali na Psenologia, não sei se tu falaste, na 6ª linha, a releitura das próprias assinaturas pensênicas. Como seria isso? Isso que eu estava comentando. Então você volta nesses países e aí pensa o que foi que você deixou ali, em que área que foi, qual foi o nível. Até numa mini tertúlia eu lembro que você perguntou, foi tema disso. Você analisa o livro que você escreveu e você vê o quanto que você já caminhou de lá para cá, que aquilo está superado. Foi bom naquela época, criou uma expectativa, mas você já superou. E aí você pensa, e daqui para a próxima? Então, tudo que eu escrever nessa vida, na próxima vai estar superado. Então, eu tenho que escrever o mais avançadinho possível para ver se aquilo me ajuda mais na próxima vida. Porque se tiver coisa muito defasada, aquilo não vai servir muito, entende? Então, você pega, historicamente é bacana, mas não tem muita ideia. Por isso que eu valorizo a questão da autobiografia. Se nos nossos escritos estão contidas ali muitas informações a nosso respeito, com o tempo, na próxima vida, isso vai ter muito valor. Porque você vai saber qual era o seu trafor predominante, o seu trafar, o que você errava mais, o que você se interessava, quem eram as pessoas mais afins, qual era a temática do seu porão que você estava querendo superar, entende? Você escreveu a partir daquilo. Então, dentro do autorrevezamento, o processo dos escritos autobiográficos são muito importantes e mais perenes, eu acho. Eles vão caducar com um tempo maior, né? Que vão demorar mais para caducar. Dicionário, né, Pedro, que tu mostraste ali, né? Mas foi mais importante, então, para você o dicionário ou os livros desses outros? Os dois são importantes. Eu costumo dividir assim. No caso do dicionário do Littré, ele é uma obra grupocármica, talvez até beirando o policarmo, porque você escreve aquilo, você ajuda a gente que você não tem nem noção. Você ajuda no processo de educação, de pesquisa, de consulta. Você mexe com o Holopensene, que transcende um país. Tem outros países que são francófilos, que falam francês, etc. Então, isso é uma assistência, querendo ou não, grupocármica. O livro, todos que ele escreveu mais com cunho autobiográfico, é mais egocármico. Isso vai me ajudar mais. Pode ajudar outras pessoas? Pode. Eu acho que tem essa conotação grupocármica. É difícil, né, de separar assim. Mas, na balança, eu procuro, eu vou procurar cada vez mais escrever livros mais egocármicos, grupocármicos, sabe? Predominantemente policármicos. O que eu acho que é policármico? Quando você escreve sobre uma técnica geral, quando eu, por exemplo, procuro defender o paradigma consciencial bem explicitamente. Então, quando a gente lança uma IC, consecutivos, que vai mexer com um pilar da conscienciologia, que é a pluriexistencialidade, todas as técnicas que nós escrevermos, e tudo que a gente puder entender da lei da serexualidade, isso já é policármico, porque pega todo mundo, está todo mundo envolvido nessa condição de ressomar e dessomar, ressomar e dessomar. Então, se a gente puder ajudar as pessoas a entenderem mais isso, tirar mais partido, ver como é que pesquisa,
você já está entrando nesse processo que depende de um grupo. É uma coisa geral, entende? Então, existe uma gradação nisso. Dependendo do caso, você atende predominantemente mais a própria personalidade ou de modo geral. A enciclopédia, você vê, é um processo também muito policármico, né? Grupo policármico, porque já tem uma condição menos autobiográfica, menos assim, com muita história de vida. Tem a história baseada na experiência da pessoa, mas aquilo é implícito no verbete, não é tão explícito assim. Acho que encerrar, né? Poderia explicar o item 43 do temário, se tem relação com o vulcão, o terremoto, psamofilia? Psamofilia é tudo que a pessoa tenha relação com coisas que venham da Terra. Então pode ser isso, vulcão, terremoto, mas a geologia de modo geral, a gema, né, a constituição da gemologia das pedras, ela aqui tem relação com isso, por exemplo, com a da família dela. A Juliana está dentro dessa condição. Então, por que é interessante? Elas têm que analisar isso dentro da retrosenha, porque provavelmente elas tiveram várias vidas envolvidas com pesquisa de terra, luta pela terra, defesa da terra, entendeu? Da natureza, mas principalmente da geoenergia. Então, por isso que é interessante ver essa vertente. E aí, dentro desse holopensene, a pessoa fazer uma listagem de tudo que tem a ver com aquele campo semântico, sabe? O dicionário analógico, como se tudo que tivesse a ver com aquela realidade da geologia. Elas vão colocando lá, entra processo de matemática nisso, entra processo de água dentro dessa condição, entra o tempo, entra a história do planeta, né? Antropologia, enfim. Tudo, mas tem que tentar seguir uma linha mais assim direta do processo da geologia propriamente dita. Por que ela tem uma família que mexe com isso hoje, por exemplo? O nosso povo da Mariângela Luckmann, por que eles mexem com pedras, entende? Então eles estão dentro dessa psamofilia, da geofilia, da ligação mais estreita com a terra. E aí, irenismo filiano, não tem dúvida que a Irene em grego é paz, né? É paz, exatamente. A raiz vem da paz. Então a pessoa que está mais relacionada a esse holopensene, né, do antibelicismo, está dentro dessa vertente. Turma, obrigado pela presença de vocês, as perguntas dos teletertulianos, a participação. E a gente chama os comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 17 assinaturas no livro de presenças, 12 perguntas presenciais, 25 perguntas online. Hoje teremos 4 recados. A Hermânia com o 3º Congresso dos Intermissivistas, a Marta com a 2ª Semana Paracientífica, Dalva com o curso de campo Auto-Mega-Euforização e a Viviane a complementar. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidar você a participar do 3º Congresso Internacional dos Intermissivistas. Vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, nos dias 10, 11 e 12 de julho. Vai ser um evento muito interessante, onde você, intermissivista, vai poder relembrar o ambiente lá do curso intermissivo e fazer reflexões acerca disso. Várias ICs estão juntas promovendo esse holopensene relacionado ao curso intermissivo. A Côncios, a OIC, a Consecutivos e a Apex. Então, serão oferecidas muitas oficinas onde você pode fazer uma parte prática relacionada ao curso intermissivo. Além de 4 conferências e um campo holomnemônico intermissivo. Não dá para perder o Congresso Internacional dos Intermissivistas. Você pode obter mais informações a partir do telefone do CAEC, 35 25 26 52, ou entre no site www.caec.org.br. Obrigada. Boa tarde a todos. O convite é para a 2ª Semana Paracientífica da Conscienciologia, que está programada para o período de 13 a 19 de julho de 2015. Nós destacamos o workshop Liderança Paracientífica, nos dias 13 e 14, das 19 às 21 horas. É o encontro presencial. E o objetivo é oferecer informações e qualificar a Consim para se tornar um líder interassistencial no âmbito da paracientificidade. No colóquio Interparadigmas, é o evento que
fecha a segunda semana paracientífica, nós destacamos a conferência Transdisciplinaridade Consciencial aplicada ao conceito da consciência, e aí o palestrante vai falar sobre conscienciologia, psicodrama e cabalá, inatismo e empirismo, Dr. Ney Vogtman. Nós convidamos para que vocês compareçam também para se familiarizarem com as metodologias que serão apresentadas durante o evento. As informações poderão ser obtidas pelo telefone 045 3525 2652. Repetindo o telefone, 45 3525 2652. Boa tarde a todos. O CAEC está convidando para o seu primeiro curso de imersão Campo Avançado de Auto-Megaeuforização. Acontecerá aqui em Foz do Iguaçu, 24 a 26 de julho. Neste curso, o aluno vivenciará o campo energético de mega-euforização, que visa proporcionar o bem-estar holossomático e participar de dinâmica de captação de ideias avançadas. Mais informações sobre valores, os alunos poderão entrar em contato com a recepção do CAEC ou através do telefone 45, nosso código de área, 3525-2652. Obrigada. Boa tarde. O CAEC convida todos os interessados para o curso Acoplamentário, que ocorrerá nos dias 12, 13 e 14 de junho, com o tema Grupalidade. Os EPICOM serão Eliane Stedley, Everton Santos e Flávio Bononato. Informações na recepção do CAEC ou no 3525-2652. Obrigada. E para amanhã teremos o verbete Exercício Fisioterapêutico, da especialidade Somatologia, da verbetógrafa Alzira Gesi. Muito obrigada pela atenção.